Mas vamos lá, vamos voltar, nessa. cara, para aquele dia do estúdio lá, que o PH falou, cara, vamos ligar em direto. Por que se ligou direto naquela época lá? Na época, nessa febre de ser sideman, o Marcelo Coelho, da Guitar Tech, Claro, abração, montava Marcelo. grande irmão, grande amigo meu de longa data, ele montava as pedaleiras de todo mundo, né? Então, eu ficava vendo o site, era a pedaleira do Billy Brandão, do Ebert, do Skank, aí eu falei, Lulu cara, Santos. do Lulu. Eu falei, cara, eu preciso montar uma pedaleira com esse cara, né? Cara, eu montei uma pedaleira que era um negócio enorme, assim, devia pesar uns 50 quilos, assim, 3 andares. Você felizão. Não, maravilhoso. E era uma pedaleira muito maneira. Você felizão assim, tipo assim, ó, o tamanho da minha pedaleira. Não, era. Não, e foi uma coisa que fez a diferença, porque no estúdio, quando eu chegava com aquela pedaleira, os produtores gostavam. Era uma PRS ou uma pedaleira gigante? Fala um pouco disso aí, esse Isso negócio é muito legal. Uma coisa é, pô, você pode entrar e tirar um som com a tua guitarra que ninguém conhece, mas quando tu chega com a marca, sim, isso faz diferença, né? Faz porque, assim, Porque o ser humano é assim, pô. Ele vê um negócio, pô, o cara chegou de Ferrari. É rico. Exatamente. Mas a PRS era engraçado, porque eu tinha muitas guitarras boas, né, nesse nível, assim. E eram guitarras muito boas de gravar no estúdio que afinavam muito diferente do que uma Fender American Standard regulada, meio mal regulada. Tu acha que tem bastante diferença, assim, numa... Tem, é uma coisa interessante, porque você tem uma guitarra tão boa, às vezes foge até da proposta do som clássico da guitarra que você espera ouvir. Por exemplo, legal, fale disso. Como é que você não ouve o trastejado de uma Strato? Ou então aquela corda sol da Gibson que desafina, que a gente ouve em tantos discos, né? A PRS não tinha isso, era uma afinação perfeita. Tom Anderson não tinha isso. É maravilhoso, só que chegou uma hora que eu achei que eu tava muito, como é que eu vou dizer? Certinho? Eu tava me sentindo assim, eu falei, cara, e cadê o som da Strato que eu gostava? Cadê o som da Gibson Les Paul que eu gostava? Eu tava me achando muito Mauricinho da guitarra, sabe? Sim. Tipo, pô, tô cheio de guitarra de boutique, minha pedaleira não tem ruído. Tá faltando a rebeldia aqui. Aí eu falei, cara, e foi um momento que eu vendi todas essas guitarras. Eu vendi todas. Valia uma grana preta, né? Era um dinheiro alto. E eu vendia as Tom Anderson, vendia as PRS, vendia as Sun. Comprei tudo Fender e Gibson. Que isso, velho. Foi muito sério? louco. E foi um movimento muito bom. Porque aí você vê que... Pô, isso aqui, vamos lá, que isso aqui é sério, mano. Repete isso aí. Não, foi muito louco, porque eu gosto de blues e de rock, né? E eu não via muitos guitarristas de blues e rock usando essas guitarras. Depois passaram a usar, mas na época eram os guitarristas de estúdio que usavam, né? E eu era um guitarrista de estúdio. Mas aí eu comecei a voltar para a guitarra origem, que era o que eu gostava no começo. O Rich Blackmore tocava de Fender Strato, que é o meu grande herói da guitarra. O Jeff Beck também. Falei, calma aí, cara, onde é que eu tô perdendo? O Brian May usava a guitarra que o pai dele fez para ele. Falei, cara, por que eu tô tão gourmet? Era esse termo que eu tava querendo. Gourmet, eu era um guitarrista gourmet. Eu chegava com aquele tipo chefe, né, de cozinha, aquelas guitarras reguladíssimas e tal. E eu comecei a sentir um pouco de falta de ser um guitarrista. E aí eu vi o Vidal tocando com as Fenders, por exemplo, o Paulinho guitarra. Eu via o Torquato tocando com qualquer coisa. O Torquato também gostava dessas guitarras de boutique, mas o Torquato pegava qualquer guitarra e soava um absurdo. Eu falei, cara, por que eu tô gastando essa grana toda se os meus heróis tocam de Fender, se os meus heróis tocam de Gibson, né? O Santana tocava de PRS, mas assim, virou uma coisa meio que começou a me incomodar. Eu falei, pô, mas por que esses caras estão tocando de Fender? E realmente, as imperfeições dessas guitarras, elas fazem parte do som. Né? Concordo contigo aí. Você entende o que eu tô falando? É igual, por exemplo, certos amplificadores da década de 70, 80, Exatamente. pedais, um fuzz. Pô, o fuzz é fuzz por causa daquela época. Exatamente. Tem aquele som. Eu amo fuzz, assim, eu comecei a me sentir muito Mauriçola da guitarra. E assim, não afinado demais, mas assim, era uma coisa que estava me fazendo perder um pouco da estética sonora que eu sempre procurei, né? Eu tô muito Mauricinho da guitarra, eu preciso voltar. E eu tomei essa atitude de uma hora para outra, eu falei, não quero saber, agora quero Fender, 3 pedais, já usando as pedaleiras gigantes. Minhas pedaleiras foram diminuindo. Continuei usando as simulações, mas assim, eu sempre tive parcerias muito boas com marcas lá de fora, então eu recebi esses instrumentos também das parcerias. Eu tive uma parceria com a Bogner, que é uma marca de amplificadores
feita na Califórnia por um alemão, que é uma coisa surreal. Esse amplificador realmente foi um divisor de águas. A Suhr, eu tive uma parceria há muito tempo, né? A gente entrou junto, o Matheus, o Nieri e a Lari entrou um pouquinho depois, o Arthur Menezes. A gente teve uma parceria com o importador da Suhr, o Felipe, no começo, e eram guitarras que eram de boutique, mas que tinham uma cara mais vintage, assim, então me agradavam mais. Eu usava junto com as minhas Fenders, com as Gibsons, mas eu senti que eu falei, cara, se o Blackmore, se o Jeff Beck, se o David Gilmour, se o Eric Clapton tocam de Fender, por que eu tô de frescura de ter um sistema de afinação temperado, sabe? Isso não cabe no meu som. Eu não toco um som moderno a ponto disso. Eu preciso dos sons de guitarra de verdade. E eu vi o Paulinho Guitarra com a Fender American Standard dele 86, tirar o melhor som de extrato na minha frente. Eu vi o Eric Gales tocar na minha frente com uma guitarra toda queimada, chamuscada, e era mexicana a guitarra. E eu falei assim, cara, eu tô muito... E eu cheio de guitarra, cara, em casa. Eu falei assim, cheio de conta pra pagar também, né? Eu olhava pras guitarras e falei assim, acho que eu vou vender essa guitarra, pagar as contas e pegar uma mexicana, né? Que são boas, tão boas quanto se o cara sabe tirar o som. E eu tenho um episódio muito interessante. Eu já tinha esse equipamento todo, aqueles hacks. Lembra dos hacks? Que eu já tive 8 também, espaços, e virou 4, e virou 2, e virou uma pedaleira, e virou 2 pedais, né? Eu tinha um hack muito grande, caixas Mesa Bug, que era o que os profissionais usavam na época, né? E aí eu fui fazer um show com o Renato Roquette, isso nunca mais saiu da minha cabeça. E tinha um guitarrista de Niterói chamado Babu. Maravilhoso, assim, da mesma galera de Niterói, que não é um guitarrista conhecido, mas foi um cara que eu vi tocar e que me chamou muita atenção, porque ele era muito bom. E eu ouvi um som de guitarra chegando pra tocar com o Renato Roquette num bar, um botecaço, assim, a gente fazendo um som, e a gente tocava muito instrumental, foi uma época muito boa. E eu ouvi um som de guitarra inacreditável, eu falei, cara, que som de guitarra. Eu fui chegando, né, tentando ver quem tava tocando, era o Babu, com uma Yamaha chinesa, indonésia, aquela que tinha um escudo colorido, assim, num Bandit cara azul, com o Zoom 505. Olha a Zoom 505. O Zoom 505, momento Zoom. Bicho, e um som de guitarra. E eu cheguei envergonhado, porque eu cheguei com 2 caixas Mesa Bug, um hack com Power Mesa Bug. 2 caixas Mesa Bug? 2 caixas Mesa Bug. Lógico que o som era muito bom. Sim, mas eu falei, cara, se esse cara tá tirando esse som com esse equipamento, o problema não é o equipamento, sou eu. Eu peguei uma guitarra Gretsch pra tocar aqui na Music Mall. E eu peguei, o sonho era ter uma Gretsch, eu peguei pra tocar, cara, não sei nada do som da Gretsch. Aí chegou um senhorzinho, logo depois, que era um cara colecionador de Gretsch, né? E eu falei, pô, você conhece essas guitarras? Toca um pouquinho pra ele. Cara, o cara debulhou a guitarra, falei, o problema sou eu. Então eu comecei a ver que o problema nunca era o equipamento. Claro que o equipamento é muito importante, mas se você não tem uma imagem do que você quer chegar em termos sonoros, você não vai chegar. E eu perdia tempo indo na Pro Music trocar de equipamento ao invés de estar em casa tocando. Não perdi o tempo porque eu ia lá, trocava ideia. Pô, tava lá com o Léo Amoedo, tava lá com meus grandes... Eu encontrava com todos os músicos na Pro Music, com o Billy Brandão, com grandes amigos, né? E era muito gostoso, né? Mas eu, cara, gastava muita grana e o problema tava em mim, né? Eu tinha que sentar a bunda e imaginar o som que eu queria e tentar tirar com o que eu tivesse. E essa minha filosofia continua sendo a mesma, assim, né? Não mudou nada nesse sentido. Na época desse estúdio, eu usava um Yamaha DG Stomp. Entendi. Que era maravilhoso. Que tinha simulação de amp. De amp. Que foi a Yamaha é uma marca muito incrível e na época eu não tinha parceria da Bose ainda. Eu tinha um V-Twin e esse coisa. Eu gravava em linha. E assim, eu ouço os sons hoje, eu acho muito bons, assim. Eu peguei um DG Stomp esses dias pra tocar e também continuei achando bom, assim. Falei, cara, que engraçado, né? Eu tive o JMP1, foi o primeiro que teve uma boa simulação, que eu gravei em linha. Falei, opa, JMP1 da Marshall, né? Que era hack, né? Que era hack, que o Faísca gravou o solo de evidências e tal, que era um outro grande sideman que acompanhava todo mundo, que o Guitar Hero, maravilhoso, grande amigo meu, mas na época ele acompanhava, sei lá, o Fábio Júnior, todo mundo, e ele gravou o solo de evidências. Ele era um grande guitarrista de estúdio, é um grande guitarrista de estúdio, mas na época ele gravou o solo de evidências, que é conhecido, com o JMP1 em linha. Eu falei, cara, se isso é possível, eu tenho que descobrir como é que eu vou fazer isso. E aí veio esse estudo, essa pesquisa, e aí virou o que é, né, assim, você cria uma imagem na tua cabeça, você vai atrás dela. Se você não cria essa imagem, você não tem onde chegar. É referência, né? É referência. Porque a galera
Eu falo muito pra rapaziada isso. Se você quer ter output, saída, você tem que ter input. Às vezes a galera quer, por que o meu solo não desenvolve? Ou porque tá faltando as referências, né, cara? Exatamente. O artista, ele assim, ele rouba mesmo as ideias, incorpora e sai uma coisa que as pessoas não estão percebendo. Pô, Ricardo, sacanagem, tá imitando o som, não sei o que lá.